Bom, galera, vamos lá, questão número 175 do Enem. Agora, para fechar de vez essa unidade, a gente ir para a próxima. O gás natural veicular, GNV, pode substituir a gasolina ou álcool nos veículos automotores. Nas grandes cidades, essa possibilidade tem sido explorada principalmente pelos táxis, que recuperam em um tempo relativamente curto o investimento feito com a conversão por meio da economia proporcionada pelo uso do gás natural. Atualmente, a conversão para gás natural do motor de um automóvel que utiliza gasolina custa R$ 3.000. O litro de gasolina permite percorrer cerca de 10 km e custa R$ 2,20. Dá para ver que é um Enem bem antigo, né? R$ 2,20 na gasolina, sonho. Enquanto um metro cúbico de GNV permite percorrer cerca de 12 km e custa R$ 1,10. Desse modo, um taxista que percorra 6.000 km por mês recupera o investimento da conversão em aproximadamente quanto tempo? 2 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses ou 10 meses? Bom, o que a gente vai fazer nessa questão? Coloquei ali no quadro para a gente os dados, certo? E a gente vai fazer o seguinte cálculo. A gente vai ver quanto de economia o taxista ele faz se ele rodar aqui no GNV em relação ao que ele anda de gasolina, certo? Então a gente vai fazer o cálculo para um mês. Vamos supor que dê 1.000, não sei. Se deu R$ 1.000 de economia no mês, ele vai recuperar o investimento em quanto tempo? Em 3 meses, certo? Então esse é o cálculo que a gente vai fazer. Então a gente vai calcular quanto que ele gasta para andar de gasolina, quanto que ele gasta andando no GNV, certo? Para rodar essa quantidade aqui, 6.000 km, e depois a gente compara e vê quanto tempo ele recupera esse dinheiro. Questãozinha mole. Vamos lá então. Vamos calcular quanto que ele gasta de gasolina. Então na gasolina, se ele anda, a gente pode fazer tudo na regra de 3, porque essa questão é um tipo de, a gente está estudando função afim, né? Mas é um tipo de função que ela obedece a regra de 3, que é a chamada da função, me fugiu o nome agora, está na apostila de vocês, tá? Já vou lembrar, eu falo para vocês. Mas a gente pode resolver ela então por regra de 3. Então você tem, se ele roda 10 km, ele paga ali R$ 2,2. Se ele anda 6.000 km, ele paga X, certo? Multiplico o cruzado aqui, eu vou ter 10x é igual a 2,2 vezes 6.000. Passo o x dividindo, então o 10 dividindo, né, que o x o quê? Corta o zero aqui, vai ser 2,2 vezes 600. Quanto que dá 2,2 vezes 600? Vamos fazer aqui do lado. 600 vezes 2,2. 0, 0. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 6, 12. 13. Uma casinha. R$ 1.320. Então ele paga aqui R$ 1.320. Isso é o que ele gasta de gasolina. Ok. Vamos ver agora quanto ele gasta de GNV. No mesmo período, um mês, né? Então, se ele rodar os 6.000 km dele, ó, de GNV, ele faz 12 km com R$ 1,10, certo? Então, 1,1, 1,10 é a mesma coisa. Se ele rodar 6.000 km, ele vai gastar X reais, certo? Então, multiplica cruzado aqui, você vai ter 12x é igual a 6.000 vezes 1,1. Então, o x vai ser 6.000 vezes 1,1 dividido por 12. 6.000 dividido por 12, ó, 60 por 12 é 5. Então, isso aqui vai dar 500, ó. Então, isso aqui dá 500. Quanto que é 500 vezes 1,1? 500 vezes 1,1. 0, 0, 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 1 é 5. Uma casinha depois da vírgula, uma casinha depois da vírgula. Então ele vai gastar R$ 550. Então vai. Quanto que isso gerou de economia então em um mês? Vou fazer aqui no canto, ó.
Então, em um mês ele economizou 1.320 da gasolina menos 550. Ele economizou ali 12 menos 5, 7. Ele economizou então 770 reais ali, certo? Então 770 reais foi para um mês. Quanto tempo vai demorar para ele economizar então 3.000, né? Então ele economizou em um mês 770 reais. Vamos ver, quanto que é 5 vezes 770? Vai passar, né? Ó, 7 vezes 5 é 35, 5 vezes 7 é 35, 38. Então já economizou, já recuperou 3.850. Agora então vai ser em 4 meses provavelmente, né? Vou fazer a conta aqui. 4 vezes 770, 2 vezes 7, 14, 28, 28, 30. Olha só, 3.080. Então no terceiro mês ele ainda não recupera, mas no quarto mês ele recupera e ainda já começa a lucrar, né? Começa a lucrar aqui com 8 reais. 80 reais, perdão. Então vai ser a partir de 4 meses. Então ele demora relativamente rápido isso, né? A partir daqui ele está lucrando, digamos, 770 reais por mês. Então na época em que foi lançado o GNV, foi uma tecnologia que muitos táxis aderiram, né? Você perde ali a bagagem e tal, até alguns carros populares, pessoas comuns mesmo colocaram GNV. Foi uma febre na época, mas depois de um tempo aconteceu que foi esse custo que aumentou muito, né? O valor do metro cúbico subiu também e acabou que não ficou mais tão viável, ainda mais você perde o bagageiro, né? Mas até hoje ainda tem gente que coloca GNV no carro, tendo em vista essa economia. Então se você quiser fazer atualizado isso, ó, você pode atualizar, pesquisa quanto que custa, ver os preços e ver quanto tempo você retorna o seu investimento. Claro que 6.000 quilômetros é um taxista roda, né? Então é bastante, é 200 quilômetros por dia. Então você tem que ver quanto que você roda por dia aí na sua família. Quem sabe é viável para você recuperar em um ano e meio, ok? Então vamos ver que alternativa que é, só para fechar, né? A alternativa correta então seria a letra B de bola. Valeu, terceirão, até a aula vivo, um abraço, tchau, tchau.